Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma pausa nos capítulos comentados do meu livro e vou falar um pouquinho sobre a experiência que eu tive hoje de manhã. Eu participei de um evento pós-NRF da Varese. A NRF é uma feira, o maior evento mundial do varejo, que acontece todo início de ano em Nova York. E as empresas que fazem esse grupo de pessoas e levam pessoas a Nova York, geralmente fazem um evento chamado pós-NRF, que é o evento que vai falar um pouquinho sobre as principais questões, os principais tópicos que foram levantados nessa feira e que todo ano acabam sendo muito importantes para mostrar a evolução do mercado de varejo, para onde a gente vai, quais são as maiores tendências nesse mercado. E eu queria aproveitar essa experiência, aproveitar essa oportunidade e aí sim falar um pouquinho do que eu vi nesse resumo de hoje e que é interessantíssimo no que se diz respeito ao consumo direto, o consumo de varejo, que todo mundo hoje faz de uma certa forma, ou fazendo um supermercado, ou indo comprar uma roupa, ou através de um e-commerce. Então, tiveram coisas bem interessantes aqui, eu queria passar um pouquinho para vocês, um pouquinho do que eu escutei de lá e, de novo, ter essa oportunidade desse canal para dividir conteúdo, dividir informações, dividir inteligência. Bom, vamos lá, um dos principais aspectos, que foram, talvez foi o grande carro-chefe da NRF, é que o consumidor, o cliente, ele isso pode parecer um assunto já meio que desgastado ou até repetitivo, mas o cliente, ele é efetivamente o centro das atenções. Mas não só no sentido de eu oferecer condições, oferecer produtos, mas cada vez mais os produtos, na verdade, não são feitos simplesmente para ser vendidos para um grupo, para uma clusterização. Os produtos são feitos cada vez mais para ser vendidos individualmente para cada um dos consumidores, E um dos aspectos, que se discutiu e que se comentou é o quanto que hoje já no Brasil a gente tem empresas de varejo, fazendo ofertas personalizadas, O que a gente muitas vezes vê, e o mercado, inclusive, de gestão de crédito, risco, ele acaba tendo isso também, ele acaba clusterizando grupos específicos e aí fazendo ofertas específicas para grupos, E a grande pergunta é o quanto que efetivamente a gente já está pensando em ofertas específicas e personalizadas para aquele tipo de cliente, não tipo de cliente no que se diz respeito a um grupo, mas sim aquela pessoa, o João, a Maria, o José, o que o José gosta de comprar, qual a experiência que ele quer ter. Existem muitas, nessa feira, existem muitas visitas e muitos vídeos que são apresentados com experiências. Um que foi mostrado lá é uma experiência de um supermercado onde no carrinho existe lá já como se fosse um tablet na ponta do carrinho. Esse carrinho não simplesmente mostra as ofertas, mas ele já identifica quem é aquele tipo de pessoa, quem é o comprador a partir de um prévio cadastro da loja, a partir de informações já existentes, mas ele já consegue identificar aquele cliente e à medida que ele vai interagindo ou andando pela loja, ele vai já gerando automaticamente, de forma online, ofertas direcionadas àquela pessoa. Então, se ele compra refrigerante, se ele compra carne, se ele compra verduras, ele já vai direcionar ofertas específicas para aquele cliente dentro daquela necessidade daquele cliente. E aí existem muitas informações também que foram colocadas, E o interessante, é que assim, até 2022, a maior parte das ferramentas, que hoje já existem de filmagem, de monitoramento, já vão ter a capacidade de captar o humor, o estado emocional do consumidor, E a partir desse estado emocional, interagir, inclusive, através de ações. Um exemplo que foi dado é que o Spotify
também está se preparando para que, a partir de um determinado momento, identificando o estado emocional daquela pessoa que hoje se conectou lá no Spotify, ele vai direcionar músicas específicas para atender a necessidade daquele momento, né? A gente sabe que música é algo que tem uma direção, né? um foco direto na emoção da gente, né? Muitas vezes você ouve uma música, ela te motiva, às vezes você vai fazer exercício, você ouve uma música que te motiva a fazer mais, a dar aquele gás, né? Então, para você ter ideia, né? Olha como as coisas evoluem. E aí, essa evolução toda, né? Ela está muito voltada, e se falou muito nesse evento, da inteligência artificial e da machine learning, né? Ou seja, como é que eu transformo todos os dados que eu tenho, né? E a partir de inteligência, a partir de aprendizados, né? Eu consigo entender melhor quem é aquele consumidor e aí até, né, me antecipar, porque hoje o consumidor, na verdade, ele quer ser surpreendido. Essa é uma tendência, né? Cada vez mais as pessoas hoje, elas têm uma necessidade de ser surpreendida. Quando eu entro num site, né, na verdade, eu de repente procuro uma coisa. Agora, se aquela empresa de repente me surpreender por algo que eu de repente gostaria muito de ter, cara, isso é uma experiência fantástica. Então, a cada vez mais, as empresas de varejo, as empresas de mercado começam a entender um pouco mais como é que eu posso surpreender esse meu cliente, esse meu consumidor. Como é que eu posso ofertar a ele algo que ele nem saiba que ele quer, mas é que à medida que eu vou dizer, ele vai se surpreender. Então, se falou muito desse ponto. Um outro aspecto que se destacou bastante, né, e que se colocou de uma forma muito diferente, é sobre a evolução agora com o 5G. O 5G já é uma realidade na Coreia do Sul, no Japão, e esse ano deve começar a evoluir efetivamente no mundo como um todo. E o 5G não é simplesmente uma forma de você se conectar mais rapidamente ou de você ter mais velocidade na sua utilização. O 5G vai ser um mecanismo que vai permitir uma evolução, que vai permitir o crescimento da tal da internet das coisas, né? Por exemplo, hoje quando a gente fala de um carro autônomo, né, ainda existe uma velocidade de comunicação que hoje, por exemplo, com o 4G, existe um delay ainda, né? E tem uma palavra específica disso aqui, né, que eu anotei, né, que é a latência. Né? Ela ainda existe uma latência quando a gente fala de 4G. Quando a gente vai falar de 5G, essa latência ela é praticamente zero, ou seja, a velocidade de comunicação entre torre e o equipamento que está transmitindo é praticamente zero, é praticamente online, é real time. Ou seja, o nível de segurança, por exemplo, de decisões ou de, por exemplo, um veículo autônomo, num caso desse, é infinitamente maior do que hoje a gente tem com a tecnologia 4G. Então, esse é um dos pontos que também se falou muito lá. E o que a feira mostrou em inúmeros vídeos, inúmeros exemplos, existiam uma série de robôs espalhados lá pelos stands. E a robótica ela tomou conta de uma forma de vez, né, para esse mercado de varejo. Então hoje a robótica está tanto em parte de distribuição, movimentação de produtos dentro dos centros de distribuição e até muitas vezes entrega de produtos, né? Uma das coisas que se comentou, né, por exemplo, a gente está vivendo um momento aí do coronavírus na China, né? Muitas vezes você pode usar o robô para fazer entregas, por exemplo, em locais de quarentena, né? Por exemplo, como a cidade lá da China. Ao invés de eu deslocar um mensageiro, uma pessoa física para ir até o local fazer uma entrega, eu posso usar o próprio robô para fazer essa entrega. Então, a robótica ela não está só ligada no sentido de automatizar, por exemplo, processo de distribuição, controle de estoques, né? Existem inclusive tecnologias hoje onde você, a partir de equipamentos, você consegue ver validade de produtos nas gôndolas do supermercado, né? Para que você possa ver e falar, opa, isso daqui está quase vencendo, eu preciso movimentar, eu preciso fazer ações específicas. Muito se fala, e eu acompanho esse evento, a NRF, todo ano que tem o pós-NRF, eu procuro sempre estar presente, porque
como eu disse, é um evento fascinante que fala de tecnologias e fala de movimentações, fala de novidades, né? E é uma das grandes questões, né, que sempre e vem se falando há muito tempo, né, é o papel da loja física, né? Quer dizer, dado a evolução do comércio eletrônico, tudo isso, como é que eu vou continuar, né? Qual que é o papel futuro da loja física, né? E é muito legal que há tempos atrás se imaginava, né? Fala, puta, a loja física vai deixar de existir, né? E muito pelo contrário, hoje em dia existe uma visão de que a loja física ela tem um papel muito especial. E ela tem um papel, né, no sentido até de... isso é interessante, eu já ouvi isso falando muito de farmácias, né? A gente às vezes aqui passa em São Paulo, a gente vê um volume de farmácia em cada esquina, né? E um dia me falou uma pessoa que trabalha com publicidade, com marketing, e isso foi exatamente o que foi dito lá na feira, que a loja ela acaba sendo uma estratégia muito mais barata do que uma mídia. Então, ao invés de eu fazer propaganda em mídia, eu ter uma loja e ter essa loja em um local exposto de forma onde tem um grande volume de pessoas, de movimentação, é uma forma muito mais barata de eu movimentar a minha marca, de eu fazer com que minha marca esteja sempre presente na cabeça das pessoas. E a loja tem um papel também que não é só esse, né? A loja ela tem um efeito, inclusive, em termos de, falou-se muito disso, de ser bolsões de captura de clientes, né? E o cliente, ele vai à loja hoje não só para comprar, ele vai à loja, e aí eles mostraram muitas lojas lá, uma loja da Sephora, né, nos Estados Unidos, da Norton, nos Estados Unidos também, lojas que são verdadeiras experiências para o cliente. O cliente vai lá, de repente, buscar numa Sephora uma maquiagem, ele não vai lá querer comprar e sair de lá. Ele tem inclusive consultoras lá que vão fazer testes, vão mostrar como é que cada maquiagem, cada batom vai interagir melhor com aquela pele, com o perfil da pessoa, da mulher. Enfim, a loja física, ela muito pelo contrário, ela está com os dias contados. Ela está exatamente de uma forma a cada vez mais ser pontos de experiência e de relacionamento, né? E um outro ponto importante, né? Muitas vezes o comércio eletrônico, eu posso utilizar lojas, e eu já passei por isso semana retrasada, fiz uma compra de um medicamento, né, que ele é só por encomenda, e eu descobri, por exemplo, agora que eu podia encomendar ele e retirar numa drogaria São Paulo, por exemplo. Então a loja física, ela também acaba sendo um fator importante para que eu não tenha que criar processos de distribuição aonde está o cliente, mas levar entregas específicas a pontos onde eu tenho um custo mais barato, inclusive, né? E a loja, né, um dos pontos que se falou muito, a loja não pode mais ter uma visão analógica, né? Ela tem que ter, né, a visão digital, no sentido de entender quem está lá dentro, né? A loja não pode ser simplesmente um teto e parede, ela tem que ter tecnologia envolvida dentro dela, ela tem que entender quem está entrando, ela tem que entender para onde o cliente está indo, né? Se falou também de uma experiência onde, por exemplo, o cliente quando entra ele é monitorado, então se ele vai lá para, por exemplo, as partes de novidades, né, ou destaques de produtos, existe um percentual de evasão depois desse cliente ir até esse local. E assim por diante em cada departamento. Então, por exemplo, se um cliente vai lá na loja e acessa a seção de jeans, quando ele acessa diretamente a seção de jeans, existe um percentual de compra atrelado a essa ação. E tudo isso vai virando dado que eu tenho que ter inteligência para poder tirar informação disso, tirar decisões disso. Quer dizer, se o cliente entrar e for direto para aquele espaço e o meu percentual de evasão depois é muito alto, putz, eu tenho que movimentar essa sessão, eu tenho que fazer com que esse cliente de repente vá primeiro a outro local, ele olhe por outra coisa, ou eu tenho uma atratividade diferente nessa sessão, né? Quando todo mundo que vai, por exemplo, aqui de São Paulo, a gente costuma muito tomar cafés, né, de finais de semana, às vezes em padarias. Uma das coisas que a gente percebe nas padarias é quando a gente vai para o caixa, existe aquele caminho, aquele corredor, que ele é cheio de doces, chicletes, balas,
coisinhas de criança, né? Você imagina, a criança passa ali, não tem como você que tem um filho pequeno, né, ele não pedir alguma coisa que está naquele corredor, né? E isso não é isso é de propósito, exatamente, é pensado em fazer o caminho para o consumidor, para que no momento que ele estiver lá naquele espaço, ele consuma, ele possa utilizar mais. Algumas pesquisas muito interessantes que foram mostradas lá na feira, né? Por exemplo, uma delas, 85% das pessoas valorizam mais a conveniência hoje do que valorizavam há 5 anos atrás. E o que tem a ver essa conveniência, né? A experiência de compra, né? Se eu entro num local e eu tenho dificuldade, eu tenho uma série de barreiras para conseguir concluir minha compra, eu vou ter muito mais dificuldade de querer e às vezes eu vou até embora, né? E aí uma outra pesquisa aqui que fala que 97%, ou praticamente todo mundo, já desistiram de uma compra porque o processo ele era inconveniente, ele era burocrático. Quem nunca, né? E se você for pensar, fala, puta, eu já desisti, eu já fui pensar em comprar uma compra, quando eu vi o negócio era tão complicado que eu falei, deixa pra lá, eu volto outro dia ou vou em outro lugar, né? E com tudo isso, a exigência de tecnologia cada vez é mais necessária, né? É mais essencial que a tecnologia não seja uma área lá específica dentro da empresa, mas que ela esteja atrelada a toda a cultura que a empresa de varejo e que as empresas têm. Outro aspecto bem conversado, né, e bem importante, e quando a gente olha muitos desses assuntos parece que não tem novidade, mas às vezes a gente deixa de fazer aquela coisa que é a mais básica, né? E esse é um dos pontos, né? Quando a gente fala de dados. Eu lembro que em 1993, quando eu comecei a trabalhar no mercado de crédito, o Fernando Manfro, que foi meu primeiro chefe lá na época, ele me falou assim, vamos lá, eu vou te mostrar o que é começar a fazer um MAS. Né? O MAS lá é os Sistemas de Informações Gerenciais, Management Information System em inglês, né? E aí ele tinha um conceito lá que na época a gente já começou a trabalhar. O MAS é o processo de transformação de dados em informação que devem servir para tomada de decisão. Então, muito se comentou, e aí um dos gurus, dos CEOs de algumas empresas, de uma empresa que fez uma palestra lá, ele disse que perguntou e fez algumas conversas, né, prévias, né, antes da feira, e aí ele falou no dia da palestra dele que nessas conversas, muitos varejistas, quando se questionam, né, o que você quer mais ter, o que você precisa ter mais. E aí uma das coisas mais que foram unânimes eu preciso ter mais dados dos meus clientes, eu preciso conhecer mais informações dos meus clientes. E o ponto que ele colocou é o seguinte, será que você precisa conhecer mais dados? Será que você já não tem dados suficiente para tomar decisões adequadas? E aí tem realmente o desafio de você questionar. Será que isso acontece muitas vezes no mercado, não é só no mercado de varejo, é qualquer empresa. Às vezes a gente quer ter muita informação, a gente junta lá e isso a gente vê quando a gente está falando de book de gestão de risco, né? Geralmente a gente gera um livrão desse tamanho. Cara, e qual é a decisão que eu tomo a partir de todos esses indicadores? Então, muitas vezes, ter muitos dados também e não usá-los também não adianta nada. A questão do dado, ela tem muito a ver com aquilo que eu falei no início, né? Eu preciso conhecer os dados de cada cliente para entender o perfil que é o único deste cara. O que esse cara deseja, o que esse cara quer comprar. E aí eu vou aproveitar aqui meu canal que fala de cobrança, fala de crédito, para falar um pouco até disso, né, que me fez pensar na hora. Falei, poxa vida, a gente está falando de varejo, de compra, de oferta, né? Então a gente tem que interagir com o cliente e já dizer para o cliente aquilo que ele gostaria, né? Aquilo que ele tem a ideia e a vontade de comprar, não aquilo que eu estou querendo vender, mas aquilo que ele quer comprar. Poxa vida, isso me fez pensar exatamente naquilo que eu coloco hoje como sendo uma das maiores dificuldades no processo de cobrança, que são as ofertas de negociação, né? Eu ainda hoje consigo e acabo querendo oferecer aquele produto de renegociação, um parcelamento que é bom para mim, como melhor benefício dentro da minha empresa, né? E eu acabo não pensando naquilo que o cliente precisa, né? Então, essa visão de varejo, né, de que cada vez mais
eu tenho que atender aquilo que o cliente quer comprar, aquilo que ele está buscando e até às vezes aquilo que ele nem sabe que ele precisa, né? Muitas vezes, quando eu falo então de cobrança, e eu falo em que a cobrança tem o papel de ajudar o cliente, ajudar o inadimplente, como eu já falei num outro vídeo falando de telecobrança, muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. Lembra que eu falei? Ele quer se livrar do cobrador. E se o cobrador vai lá e fala, eu tenho algo específico para você, para entender a tua necessidade e ajudar você a resolver teu problema, sem dúvida nenhuma, esse processo vai ser diferente, né? Então é legal porque a gente vai ouvir uma coisa e a gente faz relações que levam a outras reflexões. E eu queria deixar essa aqui para vocês, né? Essa questão de entender o perfil de quem é que tá, né, e qual é a recomendação que eu posso dar em termos de produto para esse cliente é um negócio tão forte que a Amazon estava lá na feira e em muitos stands dela ela fazia propagandas de oferta de algoritmos de recomendação, que são o quê? Putz, cara, olha só, eu tenho um perfil XYZ, entendi esse cara e aí a partir desse entendimento eu faço uma oferta direcionada e exclusiva para esse cliente, né? Então, quer dizer, cada vez mais isso é legal, que aí eu acho que não tem muito segredo, mas sempre vale a pena, né, a gente parar um pouquinho e perceber um pouquinho para que lado vai o mercado, né, para que lado vão as tendências, né, mas a cada vez mais é importante a gente, enquanto empresa, né, e eu falo isso, né, quando a gente dá crédito, a gente tem aquela visão de que o cliente ele é o rei, né? Estou dando crédito, então esse cliente é o rei, ele vai ser o cara que vai comprar meu produto, vai usar meu serviço, né? E muitas vezes depois eu esqueço dele, né? E essa visão de tratar o cliente de forma individual, com as características dele, não de forma clusterizada, é essencial. Eu acho que o grande recado desse evento de hoje, da NRF, independente de toda a evolução tecnológica que a gente vê nesse mercado, e a gente vê vídeos fantásticos, né, com lojas praticamente com self-atendimento, né, onde você não precisa passar no caixa, onde você pega o produto e bota na sacola. A loja da Amazon em Nova York é um exemplo disso. E assim, o que a gente tira de toda essa tecnologia, né? Além da tecnologia, tem o grande fator atrás disso tudo, que é até ainda a questão humana, né? O que o ser humano deseja, né? O que ele, enquanto consumidor, enquanto inadimplente, o que ele precisa, né? E eu acho que o nosso grande papel enquanto empresas, enquanto gestores, decisores, e com toda essa mensagem de tecnologia, né, o que é importante a gente pensar? Que por trás de tudo isso tem o consumidor, e tem o consumidor que no fundo é o ser humano. O ser humano tem necessidades, né? E eu acho que o nosso papel como gestora, cada vez mais, é a gente tentar criar produtos, sejam eles de crédito, de venda, de cobrança, que atendam a necessidade do consumidor e não a nossa necessidade, né? Então é muito importante que a gente, seja lá qual seja o nosso negócio, seja qual seja o nosso segmento, a gente não esteja preocupado só a atender as nossas necessidades enquanto empresa. E atender a necessidade daquele consumidor, daquele ser humano, passa a ser o fator primordial para ter a sustentabilidade necessária para que a gente possa ter uma vida empresarial muito mais longínqua. Beleza, gente? Queria agradecer a vocês mais uma vez pelo tempo. Espero ter ajudado aí com um conteúdo interessante. Acho que eu gostei muito de dividir isso. Quando estava lá, pensei, falei, vou fazer um vídeo exatamente para dividir esse conteúdo, porque isso é muito interessante. Eu estou aguardando perguntas, questões, para que a gente possa elencar aí novos assuntos e aí poder fazer novos vídeos a vocês todos. Queria te agradecer mais uma vez. Não deixe de curtir o canal, não deixe de se inscrever, compartilhar e tabelar comigo aí. Um grande abraço e até a próxima.